Olá! Neste vídeo, iremos falar dos recursos financeiros do CISIA, que é um controle totalmente integrado. Isto significa que dados do faturamento, contas a receber, contas a pagar e movimentação contábil são informações integradas, ou seja, o que se faz em um módulo reflete imediatamente no outro. Antes de apresentarmos os recursos financeiros do CISIA, será necessário explicar rapidamente alguns conceitos contábeis, sem os quais não será possível fazer pleno uso das funcionalidades do sistema. Por exemplo, o que é um plano de contas? Imagine que todos os assuntos financeiros de sua empresa estejam classificados em contas diferentes. E imagine que elas estão dispostas de forma hierárquica. Então, podemos imaginar que existe um grande grupo de contas chamado de despesas. Este grupo pode, hipoteticamente, ser dividido em 3 subgrupos, que poderiam se chamar de despesas com pessoal, despesas operacionais e despesas financeiras. Agora imagine que podemos subdividir o subgrupo despesas com pessoal em algumas contas mais detalhadas. Neste caso, elas poderiam ser as seguintes contas: salário, INSS, FGTS ou outras. Tudo apenas como exemplificação. Por fim, para efeito de um plano de contas de uma empresa, esse grupo de despesas deveria fazer parte de um grupo maior, que podemos chamar de grupo de resultados. Desta forma, ele também conteria um outro grupo do mesmo nível que o grupo despesa, que seria o grupo receitas. Assim, dentro da ideia de hierarquia, o grupo maior resultados conterá a soma de todas as receitas, subtraindo-se todas as despesas. Isso é um plano de contas. Porém, em um plano de contas de uma empresa, não existe somente contas de resultado. Os bancos com que a empresa trabalha realizam operações, assim como o próprio caixa da empresa. Todas essas outras contas servem apenas para o registro de entrada e saída de dinheiro, mas não refletirão um resultado, pois os saldos contidos nela não refletem precisamente como foi o resultado de um determinado período. Um banco, por exemplo, pode começar a terminar o mês com 1 milhão de saldo, porém o resultado, lucro se preferir, pode ter sido zero. Ou ainda, a mesma conta pode estar com saldo zero no início do mês e com 1 milhão no final. Mas isso foi gerado através de um empréstimo bancário que nada tem a ver com o resultado. Temos 1 milhão no banco, mas estaremos devendo 1 milhão. Por fim, imagine que o saldo começou com 1 milhão e terminou com zero, pois a empresa, por qualquer motivo, emprestou esse valor a alguém ou alguma empresa. Neste caso, o banco não tem dinheiro, mas alguém estará devendo 1 milhão para a empresa. Novamente, todo esse saldo não reflete o resultado operacional da empresa em um determinado mês. Para controlar tudo isso, em nosso plano de contas, teremos outro grande grupo que chamaremos controle. E este conterá estas contas que representarão o nosso estoque de dinheiro. O plano de contas, fornecido como exemplo no CISIA, contém tanto as contas do controle quanto as contas de resultado. Caso você prefira utilizar uma metodologia mais tradicional, envolvendo os grupos ativo, passivo, contas de resultado, também é possível, pois o plano de contas pode ser redefinido. Uma vez compreendido o que é o plano de contas, vamos falar dos lançamentos que registram as transações de dinheiro entre estas contas. Por exemplo, quando se paga o salário de alguém, há um lançamento que registra uma operação contábil envolvendo as contas Banco A, por exemplo, e a conta salário. Ou seja, o dinheiro sai da conta Banco A e vai para a conta salário. Do ponto de vista contábil, quando o dinheiro sai de uma conta, então esta é creditada. E quando ele entra em outra conta, então esta é debitada. A ideia é simples. Se algo tira dinheiro da empresa, então esse algo passa a dever para ela. Ao contrário, se algo põe dinheiro, então esse passa a ter crédito com ela. Apesar de simples, esse conceito gera uma grande confusão quando confrontamos a movimentação contábil de nossa empresa com o extrato bancário tradicional. Para o banco, quando este faz a sua própria contabilidade, se o dinheiro sai para a sua conta corrente bancária, então você é debitado.
Porém, esta é a ótica do banco, e é ela que é demonstrada nos extratos, e não a da sua empresa, que é sempre inversa ao banco. Ou seja, na sua contabilidade, repetindo, se algum dinheiro sair de alguma conta, é crédito. Se ele entra, é débito. Então, nos lançamentos contábeis, quando envolvermos bancos e caixas, as operações de débitos e créditos serão exatamente o inverso ao extrato bancário. Uma forma de lembrar claramente sobre qual operação contábil usar, débito ou crédito, é usando uma regra simples. Considerando que o lançamento contábil é um registro que demonstra uma quantidade de dinheiro saindo de uma conta e indo para outra. A conta para onde o dinheiro está sendo destinado é a conta de débito. Então, basta lembrar que o D de destino será o mesmo D de débito. Talvez você esteja se perguntando, ok, eu faço um lançamento contábil que registra em um determinado montante de dinheiro, saiu da conta do banco e foi para a conta salário. Porém, salário de quem? É aí que entra um grande diferencial do controle financeiro do CISIA. Através do cadastro de plano de contas, você pode definir que determinadas contas são especiais, que quando forem envolvidas em algum lançamento financeiro, elas deverão participar alguma pessoa do cadastro de pessoas. Se configurarmos a conta salário como uma conta especial, envolvendo, por exemplo, o cadastro de pessoas do tipo equipe, toda vez que for feito um lançamento contábil envolvendo essa conta, também será necessário informar qual a pessoa da equipe. Desta forma, um lançamento contábil, além de amarrar as contas origem, crédito, e destino, débito, também poderá amarrar uma pessoa, seja ela da equipe, do cadastro de clientes, fornecedores ou outros. Quando se instala o CISIA, já é fornecido um plano de contas que atenderá a muitas necessidades de um escritório de advocacia de qualquer porte. Porém, em sua utilização diária, você precisará realizar alguns ajustes, ou mesmo poderá fazer toda a redefinição do plano de contas. Para isso, você encontrará a opção Plano de Contas dentro do menu Financeiro. Repare, neste plano de contas exemplo, a estrutura do mesmo está vinculada à estrutura do Código da Conta Contábil. Por padrão, o CISIA obedece à estrutura de 4 níveis, sendo que existe um dígito para os 3 primeiros níveis e 2 dígitos para o 4º e último nível. Havendo um dígito, significa que podem existir 10 contas dentro de cada nível, de 0 a 9, e até 100 contas no último nível, de 0 a 99. Esta padronização poderá ser alterada. Para isso, vá até a tela de parâmetros gerais, que fica dentro do menu Parâmetros, e nesta tela, clique na aba Definição de Contas e verifique o campo Máscara Plano de Contas. Neste campo, você poderá alterar a estrutura do plano de contas, colocando mais dígitos para cada nível ou mesmo mais níveis. Porém, ao fazer isso, você irá desconfigurar o plano de contas fornecido, exigindo a alteração dos códigos de todas as contas existentes. A metodologia de cadastro do plano de contas segue o mesmo princípio dos demais cadastros do CISIA. Para incluir uma nova conta, simplesmente pressione o botão Incluir. Para alterar, primeiro posicione na conta desejada e inicie as alterações dos campos ao lado direito. Na primeira alteração realizada, será emitido um alerta para que fique claro que o procedimento implica em uma alteração e não uma inclusão, pois para incluir, sempre será necessário clicar no botão Incluir. Para excluir o procedimento, é similar à alteração. Basta posicionar na conta desejada e depois clicar no botão Excluir. Atenção! Se a conta selecionada já contiver lançamentos em qualquer período que seja, não será possível excluí-la. Porém, é possível mover os lançamentos de uma conta para outra. Para isso, utilize o botão Mover. Com esta opção, além de mover os lançamentos entre as contas, também será possível transferi-los entre os centros de custos, que ainda falaremos no capítulo Movimentação Financeira. Quando estiver incluindo uma conta nova, pelo simples tamanho do código informado, o sistema saberá se a conta é uma conta de grupo, subgrupo ou se é uma conta de detalhe, que seria a conta do último nível na hierarquia do plano de contas. Quando incluirmos
ou alterarmos as contas do grupo e subgrupo, somente o campo de descrição e descrição em inglês serão disponibilizados. Mas quando a conta for o último nível ou detalhe, todos os campos serão disponibilizados. Vamos falar um pouco de cada um desses campos. Tipo. Este campo é muito importante. Ele determina o comportamento do sistema quando a conta for selecionada em um lançamento financeiro. O primeiro tipo disponível, um hífen, significa se tratar de uma conta convencional e nada de especial ocorrerá durante os lançamentos que fizerem uso desse tipo de conta. A segunda opção do tipo indica se tratar de uma conta de caixa ou banco. Isso permitirá filtrar as contas desse tipo em determinadas situações, sendo que o tipo banco vai mais além. Ele permite adicionar os dados bancários da conta que serão utilizados na emissão de cheques e boletos, além de oferecer um controle na numeração dos cheques. Os tipos investimentos e fundos estão reservados para o uso futuro. Já o tipo conta corrente tem uma função muito peculiar, que será explicada daqui a pouco quando falarmos do campo de vínculo para conta correntes. Temos também o tipo contas a receber, que determina ao sistema requisitar qual fatura estaria sendo quitada nos lançamentos que envolverem contas com esse tipo. E por fim, temos o tipo histórico em caso, que permite que lançamentos externos sejam realizados nos casos dos clientes. Quando dizemos lançamentos externos, significa que estes lançamentos não farão parte do controle financeiro de seu escritório, e somente dos casos, como por exemplo, documentar entradas e saídas de dinheiro, nos casos dos clientes que não envolvam o dinheiro do escritório. Exemplo desses movimentos seriam depósitos judiciais, pagamentos de acordo e outros. Descrição e descrição em inglês. Apenas descrevem a conta, sendo que este último é utilizado em faturas e despesas para clientes que constem em seu cadastro o idioma inglês. Ou seja, para esse tipo de cliente, os campos fixos da fatura passarão a ser emitidos no idioma inglês e as contas envolvidas nos lançamentos de suas despesas usarão o campo em inglês ao invés de em português. Vincula conta à empresa. Todo lançamento financeiro, além de envolver uma conta origem e outra destino, também pode envolver outros vínculos importantes. Um deles é a empresa, que é definida em dados da empresa. Opção do menu parâmetros. Se o seu escritório possuir uma estrutura do tipo matriz e filiais, você poderá cadastrar estas em dados da empresa e a cada lançamento identificar de que empresa pertence. Desta forma, será possível emitir relatórios com resultado individualizado por cada empresa ou consolidado, ou seja, todas elas. O campo de vinculação permite que uma determinada conta sempre vincule uma determinada empresa. Caso ele não esteja marcado, será possível escolher a empresa no ato do lançamento. Caso esteja marcado, este campo já trará a empresa, que ficará definida neste campo. Dados bancários. Quando a conta for do tipo banco, pode-se informar os detalhes bancários da conta. Esses dados serão utilizados na rotina de emissão de cheque, onde é importante identificar o número do banco, e também na emissão de boletos de cobrança. Neste último, o campo Inicie o nosso número é importante, pois ele permite informar o número de partida para o campo Nosso número do boleto. Desta forma, empresas que já realizam cobrança em boletos poderão continuar a fazê-lo no CISIA, pois será possível indicar a partir de que numeração os boletos começarão a ser emitidos no sistema. Confidencial. Quando este campo estiver marcado, todos os lançamentos vinculados a esta conta só poderão ser visualizados por usuários que pertençam ao grupo onde o campo Acessa dados confidenciais estiver marcado. Esse campo faz parte do cadastro de grupo de usuários, que agrupa usuários com características em comum. Conta de custos. Em algumas partes do sistema, é oferecido um levantamento do custo do operacional do escritório de um determinado período. Nestas situações, são somados os saldos das contas referentes a este custo operacional, e esse campo identifica quais contas pertencem a essa condição. E entenda que custo
não são necessariamente todos os pagamentos que são feitos pela empresa. Vínculo para contas correntes. Quando uma conta é do tipo conta corrente, significa que toda vez que esta conta vier a ser vinculada em um lançamento financeiro, também será necessário informar uma determinada pessoa para completar o lançamento. Essa pessoa pode ser cliente, fornecedor, advogado ou qualquer outro tipo de pessoa cadastrada no cadastro de pessoas. A escolha de um determinado tipo de pessoa neste campo permite que seja restringida às opções da escolha de pessoa durante o registro do lançamento financeiro. Além de pessoas, também é possível definir um vínculo com os casos dos clientes. Neste caso, ao invés de informar uma pessoa para completar um lançamento, será necessário informar um caso. Na vinculação de pessoas, podemos, por exemplo, dizer que uma despesa com material de expediente estaria vinculado com pessoas do tipo fornecedores. Desta forma, ao escolher esta conta no lançamento financeiro, serão listados somente os fornecedores para a escolha de quem forneceu o material daquela compra. Vincula conta corrente. Pode ser que desejemos que uma determinada conta esteja vinculada diretamente a uma determinada pessoa, por exemplo, um sócio titular. Neste caso, basta marcar este campo e escolher no campo abaixo qual a pessoa que ficaria permanentemente marcada. Assim, quando for realizado o lançamento utilizado esta conta, nem será questionado qual a pessoa, pois o sistema passará a utilizar somente a pessoa informada neste campo. Recuperável. Quando for registrado algum lançamento de despesas recuperáveis aos clientes, será necessário identificar o tipo de despesa. Neste caso, serão listadas somente as pessoas que contiverem este campo marcado, representando que a conta é uma despesa recuperável. Valor unitário. Sendo a conta do tipo recuperável, poderá ser fornecido um valor unitário para esta conta. Por exemplo, o valor cobrado em cada fotocópia interna. Desta forma, no lançamento, poderá ser informada apenas a quantidade de cópias envolvidas e o valor total será a multiplicação do valor unitário pelo número de cópias. Tipo impressão. Ainda na condição da conta representar uma despesa recuperável, podemos identificar se esta despesa é do tipo impressão. Desta forma, podemos determinar quais as contas que aparecerão como opções durante a classificação de uma impressão. Recurso pertencente ao módulo de monitoramento de impressão, que será informado em outra oportunidade. Não permite origem recursos em conta corrente clientes. Os advogados e estagiários poderão realizar lançamentos de despesas recuperáveis diretamente no CISIA. E cada vez que eles fizerem isso, o valor lançado será abatido de suas contas correntes. Desta forma, será possível registrar os adiantamentos concedidos a estes créditos e apurar o uso destes valores através do que eles lançarem. Existe, porém, situações onde a despesa registrada por esse tipo de usuário não poderá abater o seu saldo em suas contas correntes, como, por exemplo, o uso de serviços como fotocópias, onde o fornecedor realiza cobranças únicas mensais e não individuais pagas em cada utilização do serviço. Para estas situações, é necessário que esse campo esteja marcado, pois uma vez que o advogado ou estagiário selecionar esta conta, o seu saldo não será abatido pelo valor lançado. Movimentação financeira. Através da tela de movimentação financeira, que poderá ser chamada através do menu financeiro, clicando no botão financeiro da barra de botões ou pressionando a tecla F5, praticamente todo tipo de evento financeiro poderá ser registrado. Nela serão registrados os lançamentos financeiros de sua empresa, inclusive baixa de contas a pagar, de contas a receber e registro de despesa recuperável a clientes. Ao entrar na tela, será preenchido o campo data de referência com a data atual, mas poderá ser alterado para qualquer outra data. Caso existam lançamentos com a data neste campo, estes serão listados na tela abaixo. Para visualizar os detalhes de qualquer lançamento ou habilitar a alteração do mesmo, basta dar um duplo clique sobre o mesmo. Para retornar a listagem dos lançamentos, utilize o botão Listagem. Ambas as funções funcionam exatamente da mesma forma que o cadastro de pessoas. Seguindo o padrão de cadastro do CISIA, para iniciar uma inclusão é necessário clicar no botão Incluir. Note que existe outro botão similar denominado Incluir CO.
Este botão também inicia a rotina de inclusão. Porém, enquanto o primeiro limpa todos os campos para um novo registro, o segundo aproveita alguns campos que foram informados no lançamento anterior. Clique no botão Incluir e note que os campos serão todos limpos, com exceção da data do lançamento e dos campos de mês e ano de referência. A data sugerida no lançamento será a mesma data que estiver informada no campo de data de referência, bem como mês e ano de referência. Um lançamento financeiro é composto de uma conta origem e uma conta destino. Iremos, para efeito de simplificação, entender que a conta principal será sempre a nossa conta origem e a conta secundária a conta destino. Como é explicado na introdução deste vídeo, a conta origem será a conta de onde vem o recurso financeiro, ou seja, a conta que será acreditada. Quem fornece recurso tem crédito. Logo abaixo, informaremos a conta destino, ou seja, para onde foi o recurso financeiro. Quem recebe recurso tem débito. Desta forma, vamos exemplificar o pagamento de uma despesa através do caixa. Na conta principal, neste momento visto como origem, iremos selecionar a conta caixa. Já na conta secundária, também provisoriamente visto como destino, colocaremos uma conta de despesa, como por exemplo o correio. Note que o campo operação está como débito. Isso significa que a conta secundária, que é o destino do recurso, será debitada. A partir daí, basta informar os campos histórico e valor. Feito isso, se pode salvar o lançamento. Agora faremos outro exemplo. Clique novamente no botão Incluir. E na conta principal, informe novamente a conta caixa. Porém, na conta secundária, informe uma conta bancária. Se o campo operação for mantido como débito, o lançamento determinará que o recurso saiu da conta caixa e foi destinado à conta banco, o que até pode ocorrer, mas não é o usual. O que ocorre no dia a dia é que o dinheiro sai do banco e vá para o caixa. Neste caso, teremos que alterar o campo operação para crédito. Desta forma, estaremos informando que a conta secundária será acreditada e a conta principal é que será debitada. Ou seja, neste exemplo, a origem é a conta secundária e o destino a conta primária. Poderíamos inverter a posição das contas, colocando a conta bancária como principal e a caixa como secundária, mas propositalmente fizemos dessa forma para ilustrar que nem sempre a conta principal é a origem de recurso e a secundária o destino. Se ao invés de colocarmos a conta secundária como uma conta do grupo receita, isso fica mais claro, pois a origem de fato é da conta de receita e o destino a conta de caixa, que também poderia ser uma conta bancária. Repare um detalhe. Ao escolhermos uma conta de receita, que é do tipo contas a receber, o sistema automaticamente irá mostrar nova tela para que seja informado qual fatura que estaria sendo quitado. Isto ocorre porque a conta envolvida foi cadastrada no plano de contas como tipo contas a receber. Mais outro exemplo. Vamos realizar um lançamento que registre o pagamento de um salário através de um cheque bancário. Neste caso, informe como conta principal algum banco e na conta secundária a conta salário. Note que ao informar a conta salário, outra nova tela surge e solicita que seja informado quem é o funcionário que está sendo pago o salário. Isso ocorre porque a conta salário é do tipo conta corrente e está sendo vinculada a pessoas do tipo administrativo. Vamos comentar agora sobre os demais campos. Código das contas. O uso deste campo é opcional. Caso você já conheça os códigos das contas a serem utilizadas, basta digitar os mesmos nos campos correspondentes e pressionar a tecla Enter. Desta forma, você não precisa navegar e pesquisar as contas. Ganhará muita velocidade no processo de digitação. Documento de pagamento. Este conjunto de campos só é habilitado quando a conta principal envolvida for uma conta bancária. Eles permitem detalhar o lançamento bancário, informando se é cheque e, caso sendo, qual o número dele, bem como o favorecido. Através destas informações, é possível emitir um cheque diretamente em uma impressora de cheque. Para isso, clique neste pequeno botão com o desenho de um cheque. Também é possível detalhar um borderô bancário, informar que é um lançamento gerado pela internet ou mesmo um TED bancário.
No caso de um cheque cancelado, também é possível registrá-lo nesta condição, que não fará efeito no saldo bancário, porém será listado na relação de cheque e na condição cancelado. Mês e ano de competência. Enquanto o campo data informa a data que ocorreu o evento financeiro, o mês e o ano de referência informa a que período este evento se refere. Desta forma, você pode pagar uma conta em um determinado mês, porém a receita ou a despesa a que ela se refere pertence a outro período. Por exemplo, você pode pagar uma conta de luz em fevereiro, porém o consumo é referente ao mês de janeiro. Empresa vinculada. Como informamos no cadastro de plano de contas, os lançamentos podem estar vinculados a uma conta das empresas definidas no cadastro de empresas, definido em dados da empresa, item do menu Parâmetros. A escolha dessas diferentes empresas normalmente é utilizada para diferenciar os lançamentos entre matriz e filiais. Desta forma, podemos obter resultados individualizados por cada localização desta ou consolidados. Centro de custo interno. Em tabela de cadastros, na aba Administrativo, você encontrará o item denominado Centro de Custos Internos. Aqui é possível definir uma relação de diferentes centros de custos de sua empresa, como, por exemplo, tributário, trabalhista, civil e outros. Com este recurso, é possível apontar em cada lançamento um centro de custos diferente, permitindo identificar a qual centro de custos pertence uma receita ou uma despesa, de forma que seja possível obter resultados diferenciados por esse centro de custos, ou então consolidados, somando todos os centros de custos. Histórico. Este campo descreve o que ocorreu no evento financeiro e será apresentado nos relatórios internos, bem como nos relatórios destinados aos clientes. Trata-se de um campo livre, onde podem ser digitados até 65.000 caracteres. Histórico padrão. Através deste conjunto de campos e botões, é possível gravar e buscar textos repetitivos, que são usados com frequência em muitos lançamentos. Para gravar um texto, é muito simples. Basta redigi-lo no campo Histórico, definir uma identificação para o mesmo e clicar no botão Salvar. Aqui um detalhe. Se o seu usuário pertencer a um grupo onde o item Acesso Avançado Histórico Padrão, então você poderá gravar o seu texto de duas formas, ou em seu conjunto pessoal de históricos padrões, ou no conjunto global, disponível para toda a empresa. Se o seu usuário não pertencer a este tipo de tipo, somente será possível gravar o histórico no seu conjunto pessoal. Recomendamos que ao gravar sejam utilizados nomes curtos, preferencialmente siglas, pois para buscar um texto previamente gravado, além do botão que trará a lista de todos os históricos, também é possível fazer uso da macro substituição, onde a partir do campo de histórico, basta digitar a sigla utilizada na gravação, seguida das teclas Ctrl e espaço. Fazendo isso, naquele texto correspondente à sigla, será colocado a partir do ponto que se encontrava o cursor. Número de documento. Este campo é opcional. Ele poderá ser utilizado para registrar o número de documento, como um número de fatura ou outro código que identifique um documento vinculado ao lançamento. Observações. Estará presente na emissão de todos os relatórios financeiros, inclusive na emissão da fatura de despesas recuperáveis. Caso seja necessário completar a informação com algo que você não quer que seja emitido nos relatórios, poderá fazer uso deste campo. Moeda. O CISA permite o uso de lançamentos com moedas diferentes. Porém, é importante esclarecer que uma contabilidade consistente deverá fazer uso deste recurso com muita restrição, ou seja, sempre usando um conjunto diferente de contas para moedas diferentes. Não é aconselhável realizar lançamentos com moedas diferentes em contas iguais. Um exemplo para o uso de moedas diferentes da moeda real é o lançamento de despesas recuperáveis realizadas em outras moedas. Desta forma, no relatório e fatura de despesa, o CISA poderá converter o valor da moeda alternativa em real. Valor. Neste campo, será informado o valor do evento financeiro. Note o botão de calculadora, que permite que cálculos sejam realizados e, ao clicar no botão igual, o resultado será transferido para o campo. Botão Contas a pagar.
Falaremos daqui a pouco sobre a rotina de contas a pagar, e lá comentaremos sobre o uso deste botão. Botão lançamento padrão. Assim como podem existir lançamentos que façam uso sempre do mesmo histórico, também é possível que existam lançamentos que, além do histórico, também compartilhem sempre o mesmo conjunto de contas. Para estas situações, existem os lançamentos padronizados. O primeiro passo nesta rotina seria o de criar o seu primeiro lançamento padronizado. Para isso, clique no botão Incluir e informe os campos que serão apresentados. O apelido é um nome reduzido, enquanto o título é um detalhamento do lançamento. Também é necessário informar a conta principal, a secundária e o histórico. Uma vez informado todos os campos, clique no botão Salva. Nesta tela, que lista os campos, além de ser possível escolher qual lançamento a ser utilizado, também é possível alterar ou excluir qualquer lançamento selecionado. Por fim, o novo lançamento gerado a partir de um lançamento padronizado pode opcionalmente ser vinculado a um lançamento anteriormente lançado. Desta forma, é possível padronizar uma distribuição de um valor entre outras contas através de percentuais, que deverão ser informados neste campo, identificado com o símbolo %. Botão Rotinas. Este botão apresenta uma tela que é dividida em duas rotinas. A primeira é referente à rotina de fechamento de dia, e a segunda, a processamento, que irá calcular e gerar alguns lançamentos financeiros automaticamente. A rotina de fechamento do dia permite estabelecer um marco no controle financeiro. Uma vez que o saldo do seu caixa e banco estejam fechados em uma determinada data, é conveniente utilizar um fechamento do dia, que fará com que o sistema crie uma trava para aquela data, que na prática impedirá que sejam incluídos e alterados lançamentos com data igual ou inferior à data informada no fechamento. Uma vez que o CISA foi concebido para ser utilizado por diversas pessoas ao mesmo tempo, é importante fazer uso desta rotina, pois impede que novos lançamentos sejam criados ou alterados em períodos que já foram considerados consolidados. Já a rotina de processamento irá gerar lançamentos destinados a distribuir faturamento entre advogados e estagiários. A utilização deste procedimento envolve determinada complexidade. Portanto, os detalhes não serão tratados aqui neste vídeo, e sim em um outro vídeo que irá tratar exclusivamente das rotinas de faturamento. Listagem dos lançamentos. Como falamos anteriormente, ao entrar na rotina de movimentação financeira, ou clicando no botão Listagem, será apresentado os lançamentos com data igual ao campo Data de Referência. Além dos lançamentos deste dia, também pode ser visualizado um período maior. Para isso, clique em Definir data final e informe a data final do período. Faremos uma breve pausa para falar agora da grade de dados do CISA, que é utilizada nesta tela de contatos. Porém, também em inúmeras outras partes do CISA. Então, as explicações das funcionalidades desta grade de dados ficarão de forma idêntica em várias outras partes do sistema. A primeira característica interessante é a ordenação de qualquer coluna de forma ascendente ou descendente. Repare também que todas as colunas são customizáveis. Elas podem ter sua largura alterada, sua posição e também, ao clicar neste pequeno ícone, ligar ou desligar a visualização de qualquer coluna. A forma como você definir será gravada no seu micro e por isso será mantida quando retornar ao sistema. A segunda característica interessante é a possibilidade de filtros. Ao passar o mouse pelo cabeçalho da coluna, aparecerá um pequeno ícone representante um filtro. Ao clicar neste pequeno ícone, será apresentada uma lista que reúne os diferentes conteúdos daquela coluna, permitindo escolher ver somente um deles ou alguns deles. Também é possível criar um filtro customizável. Neste filtro avançado, você poderá escolher diferentes condições a serem satisfeitas e para cada uma delas um conteúdo. Você também pode reunir novas condições, usando os operadores booleanos AND ou OR. Ou seja, AND quando ambas as condições devem ser satisfeitas, ou OR quando qualquer uma das condições devem ser satisfeitas. Estes filtros customizáveis também podem ser chamados por este pequeno ícone no rodapé da grade. Aqui você pode ver filtros ainda mais complexos, além de poder salvar este modelo no disco ou na rede de sua empresa.
Ainda neste painel de navegação, você pode ir ao primeiro registro, avançar ou retroceder de página em página, e também pré-marcar uma determinada linha para que você possa voltar nela a qualquer momento. A terceira característica interessante é a possibilidade de criar agrupamentos de colunas. Repare neste aviso. Crie agrupamentos arrastando uma ou mais colunas para esta área. Você pode selecionar a coluna Estado e arrastar para esta área cinza. Ao fazer isso, ocorrerá um agrupamento das linhas através desta coluna. Cada agrupamento poderá ser expandido ao clicar neste ícone com o sinal de mais, ou retraído ao clicar no mesmo ícone que, quando expandido, vira um sinal de menos. Você pode agrupar mais colunas uma dentro da outra. Repare que agora vamos arrastar a coluna Cidade. Então, além do agrupamento primário do estado, teremos dentro deste o agrupamento por cidade. O mesmo pode ser feito também por bairro, assim como pode ser utilizada qualquer outra coluna para realizar esses agrupamentos. A quarta característica especial das grades de dados do CISIA é o uso do botão avançado, que trará esta pequena tela onde podem ser definidas mais características da grade, além de também permitir que todo o conteúdo seja exportado para uma planilha em Excel. Estes dois primeiros botões são utilizados quando existem agrupamentos. O primeiro expande todos os agrupamentos, não sendo necessário clicar um por um, e o segundo retrai também todos os agrupamentos. Na seção Customizações, é possível ligar e desligar algumas opções interessantes. A primeira opção permite visualizar um campo do tipo Memorando, que normalmente não é mostrado nas grades por causa da grande quantidade de dados. Habilitando esta opção, entre cada linha será apresentado até 5 linhas de texto memorando. A segunda opção torna a altura de cada linha variável, a fim de ser possível visualizar todo o conteúdo. Já a terceira, listagem zebrada, realiza uma coloração diferente nas linhas pares e ímpares, para auxiliar a visualização em monitores com resolução Full HD ou próximas. A quarta e última opção realiza a expansão dos agrupamentos. Caso existam, somente no ato de imprimir, que veremos daqui a pouco. A última seção das opções avançadas da grade de dados do CISIA permite definir como serão as molduras das células da grade. Você pode omitir todas as grades, manter somente as verticais ou as horizontais, ou habilitar ambas. A quinta e última característica especial das grades de dados é o recurso de impressão, onde todos os dados da grade, customizada ou não, podem ser impressos em relatórios paginados ou então gerar um arquivo PDF com o conteúdo deste relatório. Através deste ícone, é possível customizar algumas características do relatório, desde o tipo de papel, a forma de impressão, margens e até o cabeçalho do relatório. Na geração do arquivo PDF, também é possível realizar vários ajustes antes de realizar a gravação. Outros ajustes também estão disponíveis, como salvar ou ler o relatório em um formato especial do CISIA, inserir títulos ou notas de rodapé, visualizar em tamanhos e layouts diferentes, definir o fundo para o relatório, alargar as colunas para que ocupem largura da página. Lembrando, todas estas dicas servem para utilizar a grade de dados do CISIA aqui na tela de consulta a contatos, mas também em várias outras telas que você verá mais adiante. Movimentação conta corrente clientes. Os lançamentos referentes às despesas recuperáveis podem ser lançadas através da tela de movimentação financeira. Porém, existe outra tela exclusiva para esse tipo de lançamento, que traz algumas vantagens. Esta tela, que podem ser chamada através da opção Conta Corrente Cliente no menu financeiro ou do botão com o mesmo nome da barra de botões. As principais funções e campos possuem a mesma função que na rotina de movimentação financeira. Então, iremos falar somente dos diferenciais desta rotina, que são: Operação. Nesta rotina, podemos esquecer um pouco os conceitos contábeis, onde o destino do recurso financeiro deverá ser debitado. Podemos simplesmente pensar as seguintes situações. Quando se tratar do registro de uma despesa, será débito. Quando se tratar do adiantamento realizado por um cliente, será crédito. Pasta.
O uso deste campo é opcional, serve para acelerar o processo de preenchimento de dados. Se você souber de cabeça o número da pasta sem necessidade de pesquisá-la, basta informar o mesmo neste campo e pressionar a tecla Enter. Cliente pasta. Aqui, através desse botão de navegação, podemos pesquisar uma determinada pasta. Ele é útil para quando não sabemos de cabeça o número da pasta. A tela para pesquisa da pasta é bem intuitiva e já foi comentada no vídeo 2. Origem do recurso financeiro. Este campo depende da operação utilizada. Se ela for débito, ou seja, estivermos registrando uma despesa, ela passa a ser opcional e deverá ser utilizada quando, além de registrar uma determinada despesa ao cliente, também desejamos informar que esse valor saiu de determinada fonte, ou seja, um caixa ou um banco. Porém, se a operação for crédito, o preenchimento passa a ser obrigatório e informará para onde foi o dinheiro adiantado pelo cliente. Note também que existe um segundo campo de data e valor neste grupo de campos. A princípio, estes dois campos deverão ser os mesmos informados no campo data cliente e valor cliente, mas poderão ser diferentes, para situações onde estas informações sejam diferentes no lançamento de despesa do cliente e no de registro no caixa e de banco. Conta tipo de despesa. Assim como o campo de origem, destino de recurso, este campo também depende da operação utilizada. Se for débito, o preenchimento é obrigatório e você deverá informar qual o tipo de despesa. Uma vez clicando no botão para selecioná-lo, somente as contas do plano de contas que tiverem o campo recuperável marcado, ou seja, somente as contas definidas para uso como despesa recuperável. Porém, se a operação escolhida for crédito, então o preenchimento é opcional e poderá ser utilizado para justificar a finalidade do adiantamento realizado. Se não houver uma finalidade específica, então deixe este campo em branco. Quantidade. Se no cadastro do plano de contas foi definido um valor unitário para a conta, então o campo quantidade poderá ser utilizado para calcular o valor total da despesa, pois o valor unitário lá definido será multiplicado pela quantidade informada. Mesmo que o valor unitário não tenha sido informado, esse campo também poderá ser utilizado, apenas para registrar uma determinada quantidade, como exemplo, fotocópias. Faturável. Nem todos os tipos de despesas podem ser recuperados juntos aos seus, pois em alguns contratos o mesmo pode se recusar a reembolsar determinadas despesas. Mesmo assim, você poderá registrar a existência da despesa, bastando desmarcar o campo faturável. Se você deseja que o lançamento cadastrado conste na fatura de despesa, então é necessário e fundamental que este campo esteja marcado. É importante esclarecer que esta rotina é uma alternativa ao uso da movimentação financeira quando se tratar exclusivamente de lançamentos de despesas recuperáveis. Porém, lembre-se que todo lançamento financeiro precisa de um par de contas contábeis, uma sendo origem e a outra destino. Na tela é identificada qual a pasta do cliente e qual a conta do tipo despesa recuperável envolvida. Porém, não é informada a outra conta contábil que faz parte do par de contas. Essa segunda conta é, na realidade, definida na tela de parâmetros gerais, dentro da aba Definições da conta, nos campos Débito faturável conta corrente casos, quando o campo faturável estiver marcado, e débito não faturável conta corrente casos, para quando o campo faturável não estiver marcado. Debites. O CISIA conta com uma rotina para controlar desde a requisição até a comprovação de gastos realizados por advogados e estagiários para atendimento dos clientes do escritório. A estes gastos damos o nome de debites. A rotina de debites é iniciada na tela principal, aba Workflow e subaba Seus debites. Nesta aba é onde os advogados e estagiários realizam suas solicitações de debites. Para fazer isso, basta clicar no botão Solicita debite. Ao clicar neste botão, o formulário de debites será apresentado. Em um primeiro momento, basta informar o valor solicitado e também a justificativa deste gasto. Ao clicar no botão Salvar, imediatamente será informada a pessoa responsável pelo setor financeiro esta solicitação, que poderá deferir ou indeferir a mesma. Note aqui outra pequena aba chamada Envio de mensagem. Nela será possível definir outras pessoas para receber uma cópia da solicitação e ou
editar a mensagem que será enviada na solicitação. A troca de mensagens referente a esta solicitação poderá ser visualizada nesta grade chamada Histórico. Para que o sistema saiba qual ou quais usuários deverão receber essa solicitação, é necessário que no cadastro dessas pessoas seja identificado dentro da tela de dados do login. O campo Usuário é notificado a cada novo debit esteja marcado. Note também nesta tela o campo Usuário gerencia debits, que dará ao usuário em questão direitos de incluir debits em nome de outros usuários. Voltando à aba de seus debits, o debit recém-criado aparecerá no início da lista, que contará todos os debits solicitados pelo usuário logado, onde o mais importante é o conteúdo da última coluna, ou seja, a coluna Status. Nela serão apresentados os diferentes estágios do debit, que são aguardando autorização, quando recém-criado e ainda não respondido pelo financeiro, indeferido pelo financeiro, aguardando o pagamento, quando deferido pelo financeiro, aguardando o comprovante, quando o financeiro registra o pagamento do adiantamento solicitado e ainda não recebeu os comprovantes, e por fim, concluído. Para registrar como foi utilizado o valor adiantado, é necessário abrir o debit e informar na lista de itens cada gasto realizado. Para tanto, clique no botão Incluir item e informe os gastos, tal qual fosse uma ficha de despesas recuperável de cliente. O campo Tipo Lançamento é de uso restrito para os usuários que possuem aquele campo de Gerência Debits marcado. Note que para cada item cadastrado, este pequeno campo mostrará o total de todos os itens. Também aqui é possível alterar algum item ou excluí-lo. O botão Inclui item CO segue o mesmo princípio dos demais cadastros, ou seja, abre uma nova tela para inclusão, porém mantendo dados do lançamento anterior. Cada item aqui incluído já estará imediatamente disponível para cobrança da fatura de recuperação de despesa. Do ponto de vista do usuário do financeiro, existe uma tela específica para gerenciar todos os debits que pode ser chamada pelo menu Financeiro e clicando no item Movimentação de debits ou através do botão Debits na barra de botões. Esta tela apresenta a relação de todos os debits cadastrados em ordem cronológica decrescente. Existem algumas opções para filtrar os dados que serão apresentados, que pode ser por remetente, a data a partir de quando será listado ou a situação dos debits, ou seja, somente os solicitados, os indeferidos, os deferidos, os pagos e, finalmente, os concluídos. Note também que esta tela faz uso da grade de dados do CISIA, que já explicamos recentemente. Ao clicar em um debit selecionado, o mesmo será aberto, permitindo deferir ou indeferir o mesmo. Ao fazer isso, o debit muda de status, e se ele for novamente aberto, uma nova aba será apresentada, que é referente ao registro financeiro do debit. Nesta aba, há dois momentos para informar o evento financeiro no caixa ou banco. Um para o pagamento do adiantamento e o outro para a conclusão de debit. Note que debits não precisam necessariamente possuir registros de adiantamento. Por fim, é na conclusão que o registro é finalizado. Repare que o valor não é informado, pois ele é calculado automaticamente em função do valor adiantado e da soma dos itens informados. Pode ser que o advogado ou estagiário tenha gasto mais do que solicitou. Neste caso, o registro será o de saída de dinheiro para o usuário solicitante. Caso tenha gasto menos, o registro será o de devolução de dinheiro, ou seja, de entrada na conta financeira informada. Contas a pagar. A rotina de contas a pagar pode ser chamada através da opção Contas a pagar no menu financeiro ou através do botão CT Pagar na barra de botões. Esta rotina permite que sejam cadastrados compromissos financeiros futuros que ainda não venceram. Desta forma, será possível visualizá-los por período, ou seja, a próxima semana, próximo mês ou qualquer outro período. A inclusão de um novo compromisso de contas a pagar é muito simples, pois segue o mesmo princípio dos demais cadastros. Desta forma, clique no botão Incluir para que os campos sejam apresentados já limpos para informar um novo compromisso. Note que também existe a opção Incluir CO, onde o CO significa continuação, ou seja, o processo de inclusão é o mesmo,
Porém, os campos do último compromisso apresentado na tela são aproveitados no novo compromisso. Falaremos agora do campo que deverão ser informados durante o cadastramento. Número do documento. Seu preenchimento não é obrigatório e permite que seja informado o número do documento do fornecedor, que pode ser um número de nota fiscal, fatura, boleto ou outro que identifique fisicamente qual o documento. Centro de custos interno. Serve para apropriar a despesa a um determinado centro de custo de seu escritório, como já falamos. Estes poderão representar diferentes áreas, como civil, trabalhista, tributário e outros. Seu preenchimento só será obrigatório se na tela de parâmetros gerais, aba financeiro, ou item exige o uso do centro de custos em todos os lançamentos estiver marcado. Empresa vinculada. Como já dissemos, além de apropriar a despesa a uma determinada área, também pode ser destinada a uma determinada empresa dentro da sua organização como matriz ou filial. Fornecedor. É necessário informar a quem será devido a conta a pagar cadastrada. No caso, quem é o fornecedor. Ao clicar no botão para a escolha do mesmo, será apresentada uma lista dos fornecedores ou dos correspondentes previamente cadastrados no cadastro de pessoas. Conta contábil. Aqui será informada qual a conta do plano de contas será atribuída à despesa que está sendo cadastrada. Se a conta informada for do tipo recuperável, então um subcadastro estará disponível na parte inferior da tela. Neste subcadastro, será possível desdobrar o valor do compromisso entre diversos clientes. Por exemplo, digamos que você está cadastrando uma fatura de uma agência de viagem e deseja distribuir o valor total da fatura através da distribuição de viagens em diferentes clientes. Estes lançamentos informados nesses subcadastros terão o mesmo efeito de como se tivessem sido informados na tela de conta corrente clientes, que falamos agora recentemente. Ou seja, já estarão disponíveis para a geração de fatura de recuperação de despesa. Histórico. Trata-se de um campo livre, onde deverão ser informados detalhes do compromisso. Note que nele é possível usar os recursos de macrosubstituição, e as opções disponíveis são as mesmas que foram definidas na tela Movimentação Financeira. Vencimentos. Aqui é possível informar um ou vários vencimentos, caso o compromisso seja desdobrado em parcelas. Neste caso, basta informar a data de vencimento da primeira parcela e o número de parcelas. Ao salvar o compromisso, serão apresentados tanto os vencimentos quanto forem as quantidades de parcelas informadas no campo, número de parcelas mensais, a partir da data de vencimento informada. Depois de salvo, você poderá entrar individualmente em cada vencimento e realizar pequenos ajustes, como, por exemplo, informar variações de valores ou de datas de vencimentos. Salvando o lançamento ou clicando no botão Listagem, a tela irá retornar para sua situação inicial, que é a listagem dos lançamentos dentro de determinados critérios, como, por exemplo, a data inicial da listagem e se o que se deseja ser visualizado são somente os lançamentos pendentes, ou seja, os ainda não quitados, ou se todos. Ainda é possível filtrar os lançamentos de um determinado fornecedor. A quitação dos compromissos aqui informados são realizados dentro da rotina de movimentação financeira e podem ser feitos de duas maneiras. A primeira e mais simples é através do uso do botão Contas a Pagar. Ao clicar neste botão, será apresentada uma lista dos compromissos pendentes. Basta selecionar e clicar no compromisso correspondente e será iniciado um lançamento financeiro convencional, porém vinculado a uma conta a pagar e registrando a quitação da mesma. O mesmo compromisso de contas a pagar, mesmo sendo referente a uma determinada parcela, pode receber mais de uma quitação, caso esta venha a ser realizada através de mais de um evento financeiro. A relação do lançamento ou dos lançamentos de quitações de uma determinada parcela de contas a pagar serão listadas nesta área de pagamentos. Além da exclusão de um lançamento registrado equivocadamente, também é possível apenas cancelá-lo. Desta forma, o mesmo ainda ficará registrado no sistema, porém na condição de cancelado, o que é útil para que possamos manter um registro de que algo existiu, porém por algum motivo foi cancelado. Os compromissos cancelados serão listados com a cor vermelha. Para realizar o cancelamento, basta clicar no botão Cancelar e confirmar a opção.
Se for necessário anular este cancelamento, basta clicar novamente no botão Cancelar para um compromisso já cancelado. Relatórios. Existem inúmeros relatórios que tratam de assuntos financeiros no CISIA. Porém, referentes às rotinas tratadas neste vídeo, os principais são os de movimento financeiro, balanço financeiro, contas a pagar e livro diário. Falaremos brevemente de cada uma destas opções. Movimento financeiro. Esta rotina, que é chamada através do menu Relatórios, permite que sejam visualizados os lançamentos que formaram um determinado saldo em uma ou mais contas. Em alguns sistemas contábeis, esse tipo de relatório também é chamado de livro-razão. Sua utilização é simples. Basta marcar as contas de seu interesse. Para marcar mais de uma, mantenha a tecla Ctrl pressionada. Defina um período no grupo de campos Período e clique no botão Emitir relatório. Existem inúmeras alternativas, desde o filtro para listar somente lançamentos direcionados a uma determinada empresa e ou a um determinado centro de custos. Também é possível que a listagem dos lançamentos vinculados apenas em contas contábeis ou envolvendo o cadastro de pessoas. Neste caso, a listagem poderá ser agrupada pelas contas e filtradas na pessoas selecionadas. Somente lançamentos vinculados a determinadas pessoas ou agrupados pelas pessoas, mas filtrados pelas contas marcadas na tela anterior. Também existem opções de diferentes relatórios, bastando escolher o tipo neste campo de tipo de resultado. O campo de filtro de referência irá listar somente os lançamentos onde o campo de ano de referência for igual ao aqui mostrado. Por fim, também é possível estabelecer algumas condições específicas que irão variar conforme o tipo de resultado selecionado. Balanço financeiro. Esta é a outra rotina que também é chamada através do menu Relatórios. Segundo o mesmo princípio de espelhar o plano de contas para que seja possível selecionar quais as contas de seu interesse. Esse relatório também é subdividido em tipos. Também, da mesma forma que o relatório de movimento financeiro, é possível realizar filtros por empresas e ou centros de custos internos. O balanço contábil apresenta uma estrutura igual à do plano de contas, mostrando os saldos em cada conta e em um determinado período, determinando através deste campo. Entre os tipos, o mais simples é o mensal, onde é apresentado o saldo antes do período informado, o total de débitos e créditos no período e o saldo atual. Já o semestral utiliza o mês informado como mês final de um período de 6 meses e apresenta o saldo de cada um desses 6 meses em uma coluna diferente. Este é muito usado para avaliar as contas de resultado, que no exemplo fornecido com o sistema, são as contas a partir do grupo 2. O semestral a pagar é muito similar, porém os valores apresentados são gerados somente pelos lançamentos de contas a pagar. A opção mensal por centro de custos também faz uso de 6 colunas diferentes de saldos, porém cada coluna é o resultado de um diferente centro de custo, e poderão ser escolhidos nesta listagem de todos os centros de custos disponíveis. Por fim, o demonstrativo de resultado do exercício, também conhecida como DRE, não disponibiliza escolha de contas, pois ela está previamente programada a apresentar as contas do grupo de forma distinta das dos demais grupos, visto como contas de resultado. Contas a pagar. Mais outra opção disponível no menu Relatórios. O relatório de contas a pagar permite visualizar o fluxo de caixa dos compromissos futuros. É necessário informar qual ou quais fornecedores se deseja visualizar, bem como o período, que pode ser a próxima semana, próximo mês ou qualquer outro período. Enquanto o relatório de fluxo de caixa apresenta uma relação dos compromissos futuros ordenados por sua data de vencimento, as opções de balanço apresentam um demonstrativo sintético, listando os fornecedores selecionados e seus respectivos saldos. Para que todos os fornecedores sejam apresentados, clique no botão Selecionar Todos. A diferença entre balanço com saldo e balanço todos é que na primeira, somente os fornecedores com saldo serão listados. Livro diário. Este é o último relatório que comentaremos neste vídeo, que também faz parte como item no menu Relatórios.
O objetivo deste relatório é atender a uma demanda formal de pessoas que façam uso das rotinas financeiras do CISIA para sua escrituração contábil, onde a legislação exige a emissão do livro diário, contendo a listagem de todos os lançamentos ordenados pela data em que ocorreram. Do ponto de vista gerencial e estratégico, este relatório tem pouca serventia. Sua utilização é muito simples. Pode-se selecionar qual a empresa a ser listada, bem como o período.